queda da Torre dos Vingadores. A Torre dos Vingadores, erguida como um símbolo imponente de heroísmo no coração de Nova York, era mais do que um edifício. Era um farol de esperança para a humanidade. Seus vidros reluzentes refletiam o pulsar da cidade, e suas instalações de alta tecnologia abrigavam os maiores heróis do mundo. Mas naquela noite, sob um céu rasgado por relâmpagos e nuvens carregadas, a torre enfrentaria seu maior desafio. Uma força sombria, conhecida como Legião do Crepúsculo, liderada pelo enigmático arquiteto, lançou um ataque devastador com um único objetivo: destruir os Vingadores e tudo o que eles representavam. Steve Rogers, o Capitão América, estava no comando da defesa. Com seu escudo de vibranium reluzindo sob a luz fraca, ele coordenava os esforços ao lado de Tony Stark, o Homem de Ferro, cujos sistemas de inteligência artificial monitoravam a situação em tempo real. Natasha Romanoff, a Viúva Negra, movia-se como uma sombra, analisando relatórios de inteligência. Os sensores da torre detectaram uma anomalia alarmante. Uma brecha dimensional se abriu no perímetro, liberando drones biomecânicos com armas de tecnologia alienígena e guerreiros sombrios que pareciam saídos de um pesadelo. Eles não são humanos, alertou Tony, enquanto seus scanners tentavam, sem sucesso, identificar a origem da tecnologia. Thor, empunhando o martelo Mjolnir, enfrentava uma horda de invasores no saguão principal, seus relâmpagos iluminando a escuridão. Bruce Banner, ainda hesitando em liberar o Hulk, focava em proteger os civis que evacuavam o prédio em pânico. O arquiteto, uma figura envolta em mistério, apareceu em um holograma projetado no centro da torre. Sua voz fria e calculista ecoou pelos corredores. Vocês construíram um mundo de falsas promessas, sustentado por ideais frágeis. Hoje, tudo isso desmorona. Com um gesto, ele ativou um dispositivo de pulso entrópico, uma arma de tecnologia desconhecida que começou a desestabilizar a estrutura da torre. Vigas de aço retorciam como se fossem papel. Andares inteiros colapsavam em uma cacofonia de metal e vidro. O chão tremia e o ar se enchia de poeira e fumaça. Clint Barton, o Gavião Arqueiro, posicionado em um ponto elevado, disparava flechas explosivas para conter os drones, mas a destruição avançava implacavelmente. No meio do caos, Steve percebeu que o dispositivo entrópico estava no topo da torre, protegido por barreiras de energia e guardas da Legião. Ele sabia que desativá-lo era a única chance de salvar a torre e impedir que a Legião espalhasse sua influência pelo mundo. Com determinação, ele começou a escalar os destroços, desviando de explosões e enfrentando guerreiros sombrios que surgiam em seu caminho. Seu escudo girava como uma extensão de seu corpo, bloqueando ataques e abrindo passagem. Enquanto isso, Natasha se infiltrava pelos dutos de ventilação, usando sua agilidade para desativar os sistemas de defesa da Legião. Ela desarmava armadilhas cibernéticas e neutralizava guardas com precisão letal, mas o tempo estava contra eles. No céu, Tony Stark, envolto em sua armadura Mark e Quetzalcoatl, enfrentava o próprio arquiteto em um combate aéreo frenético. O vilão, protegido por uma armadura que manipulava a gravidade, parecia prever cada movimento de Tony. Você confia demais nas suas máquinas, Stark? Zombou o arquiteto, lançando-o contra os escombros com uma onda gravitacional. Tony, porém, não desistia. Ele recalibrou seus propulsores e contra-atacou com rajadas de plasma, tentando distrair o inimigo, enquanto Steve se aproximava do dispositivo. No térreo, Thor e Bruce lutavam para conter a horda de drones. Thor invocava tempestades, destruindo dezenas de inimigos com relâmpagos, mas novos continuavam a surgir da brecha dimensional. Bruce, finalmente cedendo à raiva, transformou-se no Hulk, esmagando os drones com uma força avassaladora. "Chega de brincadeira!" rugiu, enquanto abria caminho para os civis escaparem. Mas a torre continuava a desmoronar, e o dispositivo entrópico intensificava sua destruição, distorcendo a própria realidade ao redor. Steve, agora no topo da torre, enfrentava o maior desafio. O dispositivo pulsava com uma energia instável, cercado por um campo de força quase impenetrável. Ele analisou o ambiente,
sabendo que um erro poderia custar tudo. Lembrou-se de suas batalhas passadas, de amigos perdidos e do peso de ser um símbolo. Não é sobre a torre, pensou. É sobre o que ela representa. Com um grito, ele lançou seu escudo com toda a força, mirando o núcleo do dispositivo. O impacto quebrou o campo de força e a explosão resultante apagou a Legião do Crepúsculo, fechando a brecha dimensional. Mas o custo foi alto. A torre, já enfraquecida, desabou em uma avalanche de destroços. Quando a poeira baixou, os Vingadores emergiram dos escombros, feridos, mas vivos. Steve, coberto de fuligem, segurava seu escudo com firmeza. Tony, com a armadura danificada, verificava os sistemas. Natasha, exausta, ajudava Clint a se levantar. Thor e Hulk, agora Bruce novamente, observavam o horizonte. O arquiteto havia escapado, deixando uma promessa sombria. Isso é apenas o começo. A cidade, em choque, lamentava a perda de seu marco icônico. A mídia já especulava sobre o futuro dos Vingadores, enquanto sirenes ecoavam ao longe. Steve olhou para seus companheiros, o peso da destruição em seus ombros. A Torre dos Vingadores, um símbolo de união e força, não existia mais. Mas ele sabia que os Vingadores eram mais do que um edifício. A torre caiu, disse ele com a voz firme, mas os Vingadores não. Vamos reconstruir, não só a torre, mas a confiança das pessoas, juntos. Natasha assentiu. Tony esboçou um sorriso cansado. E Thor ergueu Mjolnir em apoio. Bruce, ainda ofegante, murmurou: sempre juntos. Enquanto o amanhecer tingia o céu de laranja, os Vingadores se afastaram dos escombros, prontos para enfrentar o próximo desafio. A Legião do Crepúsculo ainda estava lá fora, e o arquiteto planejava seu retorno. Mas, enquanto houvesse esperança, os Vingadores estariam lá, não apenas para lutar, mas para inspirar. A torre podia ter caído, mas o espírito dos heróis permanecia inquebrantável, um farol contra as sombras que ameaçavam o mundo.